Então, pessoal, chegamos, hein? É o final dessa série, esse último vídeo. Espero, ao longo dessa jornada, ter te abençoado para você entender que a liberdade já chegou uma vez que você se tornou uma nova criatura. Uma vez que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a tua natureza mudou. Essa é a grande transformação, essa é o baita do milagre que acontece na vida do ser humano e o liberta do império das trevas, como nós estamos lendo as passagens básicas, né, para falarmos sobre isso, de Lucas 4, 18 e 19, quando Jesus, no seu ministério, ele começa seu ministério, indo à sinagoga, dão para ele o livro do profeta Isaías, ele profere aquilo que está escrito a respeito dele no livro de Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. Que mais, gente? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Eu comentei sobre a ignorância espiritual, né? E aí, para pôr em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da restauração. E espiritualmente é exatamente isso que acontece, né? É de dentro para fora. Então, eu quero te dizer algo muito poderoso sobre isso aí, a importância da gente guardar essa verdade e ampliar ela no nosso coração. Olha só, Colossenses 1,13. Olha só como está escrito no 14 também. Ele nos libertou, não serei liberto, eu fui liberto. Ok? Do domínio, da autoridade, que eu estava falando sobre isso, do império das trevas, e nos transportou, o império da ignorância espiritual, ó, o domínio. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu sou agora um herdeiro, eu sou filho, pela redenção, o sangue de Jesus, ele me libertou, a remissão dos pecados. Então eu falei para você isso, eu estou só recordando, porque é muito importante recordar, porque você tem que colocar no teu coração os conceitos verdadeiros. Isso não é de um dia para a noite, né? É uma continuidade. É o lavar da palavra contínuo, que vai tirando os conceitos errados, os entendimentos errados, e vai te deixando nessa fluidez da verdade, cara, que ela funciona, ela te dá paz, descanso no teu coração. Então a liberdade em Cristo Jesus chegou no momento em que nós fomos transformados em novas criaturas. O que acontece do lado de fora depende do meu entendimento espiritual e o meu posicionamento para que eu possa vencer do lado de fora. É de dentro para fora a vitória. Então 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas o quê? Todas as coisas. Legal? A verdadeira liberdade é uma questão de natureza, como eu havia falado, consequentemente é uma questão de identidade. Já expliquei bastante sobre isso. Então, sobre essa liberdade que nós temos em Cristo pela sua obra na cruz, 3 coisas são importantes. E nós vamos falando sobre essa e eu vou finalizar hoje. A primeira, que já foi falada, precisamos ter a visão da liberdade bem firme em nosso coração. Legal? A segunda, que também comentei sobre isso, precisamos sair da ignorância espiritual promovida pela religião. Tá? Falei 2 vídeos sobre isso. Se por um acaso você não assistiu os vídeos anteriores, seria muito legal você assistir, porque vai te dar uma visão mais ampla de tudo que estamos conversando, né? Então, a terceira e última é essa, que eu preciso exercer a autoridade espiritual que nos foi restaurada por Jesus. E a perda da sua natureza original, do homem, do ser humano, o homem, na pessoa de Adão, levou o homem a perder a sua autoridade. Então lembra disso. Falar de natureza restaurada é falar de governo restaurado, é falar de domínio restaurado, é falar de autoridade, como eu falei no último vídeo, hoje eu vou finalizar. Então, enquanto o homem se mantivesse debaixo da natureza de Deus, o domínio e a autoridade estava na sua mão. Deus criou o homem para dominar. Ele não criou o homem para ficar debaixo da mão de Satanás, como a gente está vendo. Que ainda o mundo desconhece a obra libertadora da cruz do Calvário. Por isso, nós estamos aqui para continuar a proclamar a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade de natureza, a transformação do ser humano pela obra da cruz, é o que nós pregamos. Paulo falou assim, como é que alguém vai ser salvo se não há quem pregue? Como é que vai pregar se não é enviado e tal? Ele fala lá em Romanos.
No capítulo 10, falando sobre isso, no verso 14, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, para que a pessoa seja restaurada, gente, e saia do domínio, da autoridade das trevas. E tudo isso acontece por natureza. No momento que a tua natureza muda e a minha, automaticamente eu já não estou mais debaixo do domínio, eu já não estou mais debaixo da autoridade das trevas. Agora eu tenho domínio e agora eu tenho autoridade sobre as trevas. Jesus falou assim, ó, muito interessante isso. Em Efésios, né, Paulo fala no capítulo 1 que ele é a cabeça e nós somos o corpo. De que todos os principados e potestades estão debaixo dos pés de Cristo. Então estão debaixo do pé da igreja, cara. Porque a igreja ressuscitou com Jesus, ela venceu. Jesus venceu, eu venci também. Então, legal. Quem tem autoridade? Ele restaurou. Ele restaurou a autoridade e o domínio pela nova natureza. Então, jamais, não deixe de desassociar a natureza de autoridade e domínio. Restaurou a natureza, restaurou o domínio e a autoridade. Adão perdeu a sua natureza, o homem morreu espiritualmente, ele perdeu o domínio e a autoridade que foi dada a ele. Então, ele ficou debaixo da autoridade, do domínio do império das trevas por natureza. O homem pertencia ao diabo. Jesus, certa ocasião, em João capítulo 8, no verso 44, fala para o povo, que é o povo de Deus, mas ele ainda não tinha feito a obra da cruz do Calvário, ele ainda não tinha ressuscitado dentre os mortos, né? Ele diz assim, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer o desejo dele. Assim mesmo, gente, dá uma lida. João 8, 44, como é que pode dizer assim, você é filho do diabo? Não, Jesus estava falando, eles eram mesmo por natureza. Daí isso ser maravilhoso, você entender por que a liberdade chegou. Chegou uma nova natureza, chegou então o quê? A restauração da autoridade e do domínio. Lucas 4, lembra que eu tinha falado? Satanás oferece para Jesus algo que foi dado a ele. Porque isso me foi entregue, olha só o verso número 6. Eu vou te dar tudo isso, toda a glória desse mundo, tudo isso, porque isso me foi entregue. Ó. Então o diabo passou a dominar, a governar o mundo, porque lhe foi dada autoridade para isso pelo próprio homem lá por Adão. Ok, então o diabo, gente, passou a reinar sobre o homem e o seu mundo. Todo mundo herdou isso aí. Herdou essa natureza decaída, que não tem a natureza de Deus. Precisa passar pela porta de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a cruz é o símbolo da vitória da nova criatura e a derrota das trevas, como eu expliquei. Então você tem que ver os dois lados, ok? Lembre-se sempre. O diabo foi derrotado na tua vida quando você entregou para Jesus, porque você tem uma nova natureza. Ok? A consequência da cruz é a restituição da autoridade de volta ao homem. Eu gosto de colocar alguns slides assim, algumas frases, porque isso é bom para a gente guardar. Depois você tem isso aí registrado, você pode anotar, ok? Então, somente, veja bem, gente, a nova criatura tem a autoridade resgatada por Jesus. Somente a nova autoridade. Alguém lembra que Jesus disse para os discípulos, eu dei a vocês a autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Legal? Super bacana. Olha Mateus 28, quando Jesus ressuscita. Ele ressuscitou, ele se aproximou dos discípulos e disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele toma de volta, ok? Ele não toma de volta como Deus, ele toma de volta como um homem, como um substituto meu e seu na cruz do Calvário, toma de volta a autoridade, porque ele tomou de volta a natureza também. Legal? Então, lembre-se e guarde. Natureza, autoridade. Resgatou a natureza, resgatou a autoridade e o domínio. Debaixo do inferno, natureza atrelada ao inferno, perda da autoridade e do domínio. A autoridade que temos é direito nosso por conquista e natureza. Pela natureza e pela conquista de Jesus. Guardou? Muito importante. A autoridade concedida de volta ao homem só pode ser exercida por fé. Esse aqui é o detalhe. Pastor Hélio, mas eu não sinto que eu tenho. Não é para sentir, é para você crer. É um exercício de crença contínuo até o final.
Olha como Paulo ele declara, gente, é por fé que nós recebemos isso. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se tornaram novas criaturas, são dele. Onde Cristo vive? Assentado aonde? À direita de Deus. Nós fomos ressuscitados. Onde Cristo vive? Assentado à direita de Deus. Olha Efésios 2:6. E juntamente com Jesus nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode falar, pastor, mas eu estou aqui, nesse mundo físico, eu estou aqui. Cara, você, como ser espiritual vivo, já está reinando. Você está em Cristo Jesus. Ele é a cabeça, eu sou o corpo. Se ele está assentado, ele não pode sentar a cabeça lá e o corpo ficar aqui. Mas no mundo do espírito, essa é a verdade. Nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestes. Então a igreja está assentada no trono, à destra de Deus. O exercício do poder do trono foi entregue ao Senhor Jesus. A cabeça do corpo, que é a igreja. Não tem como. Nós estamos ligados. Aquele que se uniu ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, se torna um com ele. Não tem como separar. Então, no mundo do espírito, nós temos domínio, temos autoridade. Qual é o verbo, pergunto para você, eu estou finalizando, qual é o verbo para o exercício do trono? Reinar. Não é legal? Então voltou de novo o domínio. E olha que passagem maravilhosa quando o apóstolo Paulo põe dessa maneira. Olha só, gente, lê comigo com atenção, eu finalizo com esse verso. Se a morte reinou, uau, a morte espiritual, reinou, mandava, reinou pela ofensa de um, falando sobre Adão, uau, e por meio de um só, de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça. Então vamos ler de novo com calma. Se a morte reinou pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só, agora falando de Jesus, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha a colocação de reino, gente, de domínio, de governo, de autoridade. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, quem? Eu reinarei por meio dele. Por meio dele. Eu estou em Cristo Jesus. Nós reinamos sobre a face da terra, sobre as situações que nós vamos enfrentando, uma vez que eu tenho um posicionamento correto da imagem a respeito da obra que Jesus fez, da restauração dele na minha vida. Legal, gente? Eu creio que eu contribuí para te ajudar um pouco, para você ter uma claridade maior espiritual, para não ficar na ignorância espiritual a respeito desse assunto, mas pede ao Espírito Santo, né? Vá às Escrituras, vá às passagens, para que elas possam falar alto ao teu coração. O Espírito Santo vai te revelar mais isso. Se você tiver que assistir essa série de novo, vai te ajudar muito a você caminhar em liberdade, uma vez que você foi liberto. Você é uma nova criatura. Legal? Eu quero finalizar orando pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de ter feito esses vídeos para a tua igreja, para aqueles que amam, para aqueles que te buscam, aqueles que querem crescer, aqueles que querem ver o resultado do céu na vida deles. Pai, eu peço a tua mão de poder e a ação viva do teu Espírito. Liberta os encarcerados, Pai, de situações ou de visões de ignorância espiritual. Cura os enfermos, Pai, liberta-os, Senhor, dessas doenças malignas e de doenças que têm prendido a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, uma vez que nós fomos libertos pela tua obra. Eu abençoo a todos que assistiram essa série, no nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? E a gente volta. Uma nova série para a gente poder compartilhar e a gente vai crescendo no conhecimento revelado da verdade. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.